Respirar, algo tão simples, tão automático e ao mesmo tempo tão poderoso. Uma única respiração consciente pode dissolver a tensão, interromper um ciclo de pensamentos, trazer você de volta ao corpo. Muitas vezes estamos tão perdidos nas histórias da mente que esquecemos o corpo completamente. E é nele que começa o retorno ao presente. Quando você inspira com atenção, você não apenas oxigena o corpo, você ancora a consciência. É um lembrete silencioso de que você está vivo agora e que este momento é suficiente. Mesmo nos instantes mais desafiadores, há sempre uma respiração disponível. E isso, por si só, é uma dádiva. O corpo responde à atenção com gratidão. Os músculos relaxam, a mente desacelera. Você não precisa de grandes técnicas. Apenas a presença na respiração já é suficiente para abrir uma clareira de silêncio. Esse silêncio, muitas vezes, é tudo o que você precisava. Não para entender, mas para simplesmente estar. Com o tempo, a respiração consciente se torna um portal, um retorno ao lar. Sempre que algo parecer demais para você, respire. Sempre que estiver confuso, respire. Esse gesto simples não resolve tudo no plano das formas, mas transforma a sua relação com tudo. E muitas vezes, isso já é o suficiente para mudar tudo. O presente está sempre a uma respiração de distância. E ao lembrar disso, você começa a viver com mais leveza, com mais conexão, mais paz. Não porque tudo esteja perfeito à sua volta, mas porque você aprendeu a voltar. E nesse voltar, você descobriu que não havia nada de errado com o agora. Ele só estava esperando a sua presença. Tudo passa. Essa é uma das verdades mais simples e mais difíceis de aceitar. Quando estamos em dor, ansiamos por mudança. Mas quando estamos felizes, queremos segurar, queremos fixar, queremos controlar. A mente tem dificuldade em lidar com a impermanência. E, no entanto, é justamente nela que mora a liberdade. Nada no mundo das formas é permanente. Emoções, pensamentos, situações, relacionamentos, tudo está em fluxo constante. Resistir a isso é a fonte do sofrimento. Mas ao aceitar a impermanência, você descobre algo surpreendente. Uma presença que não muda, mesmo enquanto tudo muda ao seu redor. Essa presença não depende das circunstâncias. Ela observa a alegria sem se apegar e a tristeza sem se perder. Ela é como o céu, onde as nuvens passam, mas nunca deixam marcas. Quando você se ancora nessa presença, você começa a experimentar a vida com mais suavidade. Você saboreia o momento, mas não se agarra a ele. Isso não é frieza, não é indiferença. Isso é liberdade interior. Você pode amar profundamente, você pode rir intensamente,
Você pode chorar com o coração aberto, mas ainda assim saber que tudo está de passagem. E esse saber não é uma ameaça. Esse saber é um convite. Viva tudo plenamente, mas sem se perder no que é transitório. Quando você para de se apegar ao que está passando, algo em você repousa. Há menos medo, há menos ansiedade. Porque você já não precisa que a vida siga os seus planos. Você apenas caminha, presente, aberto, receptivo. E é nesse caminhar que você descobre que tudo o que realmente importa nunca foi perdido. Só estava encoberto pelas suas expectativas. Você não é a sua história. Essa afirmação pode parecer um pouco desconcertante à primeira vista. Afinal, grande parte da identidade pessoal está ancorada no passado. O que aconteceu, o que foi dito, o que foi sentido. Mas a consciência verdadeira, aquela que você é em essência, não precisa de narrativa para existir. A história pessoal é como uma trilha deixada na areia. Ela é visível por um tempo, mas logo ela é apagada pelas ondas do agora. Quando você se apega demais à história, quando você revive o passado continuamente, quando reconta as feridas, quando repete padrões, você limita o seu potencial. Mas quando você se volta para o presente, você percebe que a vida está acontecendo agora. Ela não é uma lembrança. Isso não significa negar a sua história. A sua história faz parte da sua jornada. Mas ela não pode definir quem você é. Você é o espaço onde essa história aconteceu, onde essa história apareceu. Você é o observador silencioso, você não é o enredo. E ao perceber isso, você começa a viver com mais liberdade. Porque você não precisa mais justificar o presente com o seu passado. A consciência não precisa explicar nada. Ela simplesmente é. E quando você se ancora nela, vive cada momento com mais frescor, com mais abertura, com mais autenticidade. Já não há aquela necessidade de carregar o peso da sua autobiografia. O passado perde a sua força. O futuro deixa de ser uma projeção e só o agora importa. E ele é leve. Soltar a história pessoal não é esquecer quem você é. É lembrar-se de quem você é além das formas. E nesse reconhecimento, a vida volta a ser nova, volta a ser vibrante, volta a ser surpreendente. Porque agora você não vive mais como um personagem. Você vive como presença. Dizer sim ao momento presente é um dos atos mais poderosos que você pode praticar. Não se trata de concordar com tudo ou de aceitar injustiças, mas de parar de resistir ao que já é. Quando você diz sim,
algo se dissolve. A tensão, o atrito, o conflito interno, eles começam a enfraquecer e uma clareza silenciosa emerge. Esse sim é interior, é um gesto de rendição, mas essa rendição não significa fraqueza. É uma inteligência que reconhece o que está aqui, agora, já é. A resistência não vai mudar o que é. Ela apenas o torna mais pesado. Mas o sim abre espaço. E nesse espaço, algo novo pode surgir. Uma nova resposta, uma ação verdadeira, uma paz inesperada. É comum pensar que o sim é passividade, mas isso é um grande mal-entendido. O sim não anula a ação, ele a purifica. Quando você age a partir da aceitação, há menos ego, menos reação e mais sabedoria. A ação se torna eficaz, porque ela não nasce da luta, mas nasce da presença. Você pode dizer sim mesmo diante da dor, diante da dúvida, da incerteza. Isso não significa gostar da situação, mas aceitá-la como um ponto de partida. Esse simples sim, dito em silêncio, pode mudar a vibração do seu corpo, pode aquietar sua mente, pode reconectar você com o agora. E muitas vezes é isso que basta. A vida responde de forma diferente a um coração que não resiste. Quando você pratica esse sim interior, você começa a perceber que há inteligência no que acontece, mesmo quando não entendemos. O sim transforma um instante, não porque ele vai mudar os fatos da sua vida, mas porque ele muda a forma como você se relaciona com eles. Grande parte da inquietação humana vem da ideia de que algo está sempre errado, seja com você, com os outros, com o mundo. A mente vive em um modo de correção. Ela está sempre analisando, julgando, tentando ajustar alguma coisa. Mas há momentos em que a verdadeira liberdade surge quando você simplesmente deixa tudo ser como é, ainda que seja por um breve instante. Esse estado de não correção não é um descaso com a sua vida. Isso é a presença. Você observa, você sente, percebe, sem imediatamente tentar mudar tudo, consertar tudo. E nesse espaço, você começa a enxergar com mais clareza. Muitas vezes, o impulso de corrigir vem da mente inquieta e não de uma necessidade real. Quando o ruído se aquieta, o que precisa ser feito, se é que realmente precisa, se revela naturalmente. Essa atitude não elimina a sua responsabilidade, ela apenas a remove do domínio do ego. Quando você solta o controle compulsivo, algo mais profundo emerge. Um saber silencioso que não vem do pensamento, mas vem da percepção direta. E esse saber é mais ajustado à vida do que qualquer estratégia mental. Você começa a perceber que por trás do impulso de corrigir existe um medo. O medo de não ser suficiente, o medo de não estar no controle,
o medo de que alguma coisa dê errado. Mas quando você se ancora no agora, esse medo se dissolve. Porque o momento presente, por mais simples ou complexo que seja, é sempre completo em si mesmo. Quando você se permite viver um instante em que nada precisa ser corrigido, você experimenta algo muito raro. Você experimenta a paz. Uma paz que não depende de resultados, que não depende de mudanças externas, que não depende da aprovação de ninguém. Apenas a paz. E é dessa paz que toda verdadeira transformação nasce. Nem sempre é preciso responder com palavras. Nem sempre a melhor resposta vem da mente. Muitas vezes é o silêncio que revela a verdade mais profunda. Há uma quietude que não é ausência, mas presença concentrada. Quando você aprende a habitar essa quietude, você percebe que ela, por si só, já é resposta suficiente. A mente tende a querer resolver tudo rapidamente. Ela sempre se apressa em opinar, explicar, justificar. Mas a consciência desperta, essa não tem pressa. Ela escuta, ela sente, ela acolhe. E muitas vezes ela permanece em silêncio. Esse silêncio não é vazio, ele é pleno. Pleno de percepção, pleno de sabedoria, pleno de espaço. Responder a partir da quietude não significa ser passivo. Significa estar enraizado em algo mais profundo do que o pensamento. Às vezes, uma simples presença atenta transforma uma situação mais do que qualquer argumento. Porque ela toca um nível onde as palavras nunca vão chegar. A quietude também é cura. Quando você para de preencher cada espaço com ruído, você dá à vida a chance dela se reorganizar. Ao não reagir imediatamente, você percebe mais. Ao não se apressar, você age com mais precisão. E é na pausa que nasce a resposta verdadeira. Permitir que a quietude responda por você é um gesto de confiança. Confiança na vida, no momento, na sabedoria que já está presente. E quando essa confiança cresce, você descobre que, muitas vezes, o mais poderoso que se pode dizer é absolutamente nada. Há uma tendência contínua de querer que o momento presente seja diferente do que é. A mente sempre diz algo como: isso aqui poderia estar um pouco mais calmo. Isso aqui está muito entediante. Isso aqui poderia me produzir mais felicidade. Mas e se por um instante você parasse de querer melhorar o que já está aqui? Se aceitasse que esse momento, exatamente como é, já é suficiente para você. Essa aceitação não é resignação, é presença. Quando você para de lutar contra o momento,
você descobre uma paz silenciosa por trás de tudo. A grama não precisa ser mais verde. A respiração não precisa ser mais profunda. O agora não precisa ser aperfeiçoado. Ele só precisa ser habitado. Ao deixar de tentar melhorar o momento, você começa a percebê-lo. Você começa a ouvir sons que antes você ignorava, a sentir o corpo com mais nitidez, a observar o fluxo dos pensamentos sem se perder neles. O ordinário ganha uma profundidade. O que parecia insignificante para você se revela vivo, pulsante, inteiro. A mente pode resistir, ela vai. Ela gosta de objetivos, ela gosta de progresso, ela gosta do futuro. Mas o ser não tem pressa. Ele floresce apenas no agora. Quando você se alinha com essa frequência, cada momento, mesmo o mais simples, se torna um campo de revelação. Porque ele não está mais sendo usado como ponte para o próximo momento. E no fim, talvez, seja esse o segredo da vida desperta. Não querer que o agora seja diferente, mas descobrir que ele, na sua simplicidade, contém tudo o que é necessário. O agora, tal como é, já é um milagre. Mesmo no ambiente mais ruidoso, há silêncio. Ele não está nas coisas, mas no fundo que a sustenta. É como o espaço entre as notas de uma música. Sem ele, não haveria uma melodia. Esse silêncio não é apenas a ausência do som. Esse silêncio é uma qualidade, é uma presença, uma dimensão que sustenta tudo o que se move. Quando você começa a prestar atenção ao silêncio, sua percepção se aprofunda. Você ouve os sons, sim, é óbvio, mas também tudo o que está por trás deles. As palavras perdem peso e ganham verdade. Os ruídos deixam de incomodar tanto, porque há algo mais vasto que os acolhe, o silêncio consciente. E esse silêncio também está dentro de você. Ele não é algo que precisa ser criado. Ele só precisa ser reconhecido. Quando você silencia a mente, mesmo que por alguns segundos, você pode senti-lo. Tente agora. Uma pausa entre dois pensamentos, um espaço entre duas emoções, um momento de repouso sem nome. Quanto mais você se conecta com esse silêncio, menos depende de estímulos externos para se sentir pleno. Você não precisa mais preencher tudo com palavras, com sons, com imagens, com emoções, com sensações. Você descobre que o silêncio comunica, ele orienta, ele cura, e mais do que isso, ele revela quem você é quando para de se distrair, quando para de fugir com as coisas, com tudo ao seu redor. Habitar o silêncio é voltar ao centro. E é do centro que nascem as verdadeiras palavras, os gestos mais autênticos, a vida mais plena. Porque, no fundo, tudo o que você procura está lá.
aguardando no silêncio entre um instante. Meu amigo, minha amiga, ficar até o final não é pouca coisa, hein? Mostra que você se importou o suficiente para ir além da superfície. Se isso te tocou de algum modo, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário com o nome da sua cidade, com o nome do seu país. Compartilhe com alguém que possa se beneficiar dessas ideias. Valeu? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!